Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para cima? Provérbios capítulo 16. Hoje, Provérbios 16 fala sobre o caminho da sabedoria e a soberania de Deus. Agora estamos encaminhando para nossa o final já, né? Do meio para frente, né? Então, a metade já foi. Agora estamos indo do meio para frente aqui no nosso desafio de 31 dias de Provérbios. E quando você menos perceber, já foi embora, né? Mas bora lá, bora aprender com esse capítulo de número 16. Bora fazer a leitura então? Nós vamos ler aí os primeiros versículos do 1 até o 9, que vai falar sobre essa soberania de Deus nos planos humanos. Soberania de Deus nos planos humanos. 1 ao 9. Ele fala assim, ó: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios. Os seus desígnios serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, ele reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que os grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Uau, né? Se capítulo 16 aqui, ele já começa com tudo, né? Trazendo um ânimo, trazendo um fortalecimento, né? Já nesses primeiros versículos aqui, Deus, ele mostra, né? Como que ele é soberano e mostra os planos dele, né? Ele fala sobre os planos, sobre as intenções humanas, né? E aí ele fala que enquanto o homem faz os seus projetos, sonha com o seu futuro, né? E esse é um processo normal, né? Nós sonhamos com o nosso futuro, nós sonhamos com os nossos projetos, os nossos objetivos ali, né? Nós temos os nossos sonhos, né? É o Senhor que orienta, é Ele que aprova, é Ele que redireciona esses caminhos, essa direção, é Ele que traz a providência, é Ele que entende se nós estamos preparados para todas aquelas coisas, né? Então, um detalhe muito interessante, porque muitas vezes as oportunidades elas começam a aparecer e a gente se sente inferior diante de algumas situações. Fala assim, poxa, mas será que sou eu mesmo? Mas você veio construindo, você veio se transformando nesse processo, né? Passando por vários momentos difíceis e aí chegou o momento de Deus te honrar, de Deus colocar alguns projetos na tua mão e é hora de você se sentir merecedor. E talvez você vai fazer alguns planos e Deus vai falar assim, olha, não é por esse caminho. E às vezes a gente fica meio chateado ali na hora porque as coisas não deram certo, mas Deus está vendo lá na frente, está vendo coisas que a gente não está vendo. Às vezes algumas coisas acontecem e a gente não entende de imediato, mas com o passar do tempo, com a caminhada, a gente vai entendendo o porquê que Deus não permitiu que aquilo acontecesse. Uma coisa que a gente precisa fazer é não transferir a responsabilidade para Deus. O que eu mais vejo hoje é as pessoas transferindo a responsabilidade para Deus. Nil, como assim transferir a responsabilidade para Deus? As pessoas elas se acomodam, elas ficam esperando as coisas caírem do céu e aí elas dão uma desculpinha de que não, Deus não quis. Ah, se não aconteceu é porque Deus não quis. Não, peraí. Tem uma parcela que é minha e tem uma parcela que é de Deus. Eu sempre falo que o que é natural somos nós que temos que fazer, nós temos que correr atrás, nós temos que fazer de tudo. Deus vai agir no campo que é sobrenatural e ele vai proteger muitas vezes. E algumas vezes ele não vai interferir, vai deixar que algumas coisas aconteçam para que a gente possa ter experiências para que ele possa nos corrigir, no disciplinar lá e falar assim, olha, não é dessa forma, e você precisa dessa experiência para algo maior que eu estou te colocando lá na frente. Então, a gente não entende os planos de Deus, mas ele conhece o nosso coração e ele tem um plano que é melhor para as nossas vidas sempre.
Então, por mais que você não entenda o que está acontecendo, e aí a gente precisa entender essa questão. Será que eu estou acomodado ou será que eu fiz o possível e Deus não permitiu mesmo? Por isso que eu falo dessa questão da transferência de responsabilidade. Se eu não fiz nada, eu estou transferindo a responsabilidade para Deus. Se eu esgotei todas as possibilidades, se eu fiz de todas as formas e eu entendi na primeira, na segunda ou na terceira que Deus colocou a mão ali e falou assim, não é para mexer. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de ir fazer alguma coisa, Deus falou, não, não. Opa. O ano passado a gente começou num projeto de oração, eu comecei, na primeira semana Deus falou assim, ainda não. Quando Deus falou ainda não, eu pensei em argumentar, eu falei assim, ok. Se ele falou ainda não, significa que não é um não definitivo. Significa que talvez falta um processo de preparação ou eu tenho que cumprir alguma coisa que eu não cumpri ainda para que possa se cumprir, porque é um desejo do meu coração. E se ele falou que ainda não, significa que há uma possibilidade futura. Então eu parei com a oração e eu parei de insistir naquele negócio. E agora, né, a gente vai para outras coisas pedindo essa orientação. E eu sei que não adiantava eu insistir porque não era o momento, porque Deus já tinha deixado claro. E aí a gente precisa dessa orientação, desses ensinamentos, para que a gente possa continuar caminhando, né? Então, isso aqui, né, isso que a gente leu aqui, revela que nós somos dependentes de Deus, nós precisamos ser dependentes de Deus, até mesmo em nossas palavras e também as nossas ações, para que a gente não venha cair em armadilha, né? A gente leu, estudou nos capítulos anteriores ali sobre essa questão, né? De palavras, de armadilhas. Então, é muito importante nós buscarmos a sabedoria em Deus nisso tudo, né? Então, aqui a sabedoria, ela nos ensina que os nossos planos, eles devem ser entregues ao Senhor. Isso é confirmado ali no versículo de número 3 quando ele fala que nós precisamos consagrar ao Senhor tudo o que a gente faz. Ele fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. A melhor coisa que tem é estarmos alinhados com o Senhor, é termos essa permissão do Senhor e essa orientação do Senhor. Eu lembro de Moisés, né? Moisés estava lá no deserto com o povo, Deus falou assim: ó, segue, né? Vou mandar um anjo aí com vocês e pode seguir. O povo tava tão cruel que Deus falou assim, ó, segue aí o caminho que eu vou guiando vocês de longe aqui. Moisés falou assim, negativo. Se o Senhor não estiver conosco, eu não vou. Eu nem saio daqui. Pode mandar anjo, pode mandar o que for, mas se não for o Senhor, tô fora. Né? E uma coisa que a gente tem que trazer para a gente de consagrar tudo ao Senhor, de colocar tudo na presença do Senhor, de buscar essa orientação do Senhor, para que Ele possa nos direcionar naquilo que a gente tem que fazer. Consagrar ao Senhor não significa que a gente tem que ficar estático, tá? Que a gente tem que ficar parado, que a gente tem que ficar na inércia ali. Não, consagrar ao Senhor significa que você vai estar ali criando um planejamento, fazendo algumas coisas já e entendendo se é ou não é. Como que eu vou entender? Esperando? Às vezes você vai precisar de uma resposta, ok. Mas tem coisas que você vai ter que começar a se movimentar. E quando você se movimenta, Deus vai preparando, vai colocando as pessoas certas, vai colocando você no lugar certo, aparece uma oportunidade, uma ligação, enfim, Deus vai preparando todas essas coisas. Isso está ligado a essa questão de consagrar ao Senhor, né? Porque assim os nossos planos serão bem-sucedidos, né? E aqui ele faz um chamado para a gente alinhar esses desejos que nós temos, esses esforços, com a vontade dele, com o projeto dele, com o propósito dele sobre as nossas vidas. E reconhecer que ele governa com justiça a sabedoria. E aí é por ele, para ele são todas as coisas. E é uma coisa que a gente precisa entender. Não tomar dele esse controle quando a gente achar que for necessário. É continuar deixando ele agir. Do versículo 10 até o 15 ele fala sobre o valor da retidão e da justiça. Vamos dar uma olhadinha, do 10 ao 15. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Não julgar, no julgar não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são os contentamentos do rei,
e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Esses versículos aqui falam sobre esse valor da retidão, da justiça, né? Porque a retidão e a justiça, elas são temas interessantes para todos, inclusive para o rei, né? E próprio Salomão era um rei. E aí ele fala que Deus abomina a falsidade, a corrupção, e o uso dos meios desonestos. O governante ele precisa ser reto, ele precisa ser justo nas coisas que ele faz. Ele não pode alcançar vantagem com o status que ele tem, né, com a posição que ele exerce ali, e sacrificar o povo por causa disso. É um princípio que se aplica tanto na nossa vida pessoal quanto nos nossos negócios, na liderança, né? Então, se você hoje, de repente, não é um líder, não está à frente de nenhum projeto, mas amanhã Deus pode te colocar na frente de um projeto, né? Talvez não na posição de um rei, mas de um líder, né? De começar a liderar pessoas, a gente precisa ter essa retidão, essa justiça nas coisas que a gente faz. Lá nos versículos 12 e 15, ele destaca o papel desses líderes e também da sua responsabilidade de governar com justiça. Então, às vezes a gente acha, eu tenho que ser um prefeito, eu tenho que ser uma autoridade. Não, às vezes você é líder de algumas pessoas dentro da igreja, dentro do seu trabalho, dentro da sua própria família ali, você acaba se tornando um líder, né? E esse líder ele precisa ser justo, ele precisa trazer segurança, ele precisa trazer alegria às pessoas que estão ali com ele. Enquanto essa tirania e essa injustiça, elas provocam a ruína. Então, não adianta você querer pisar nos outros, você querer maltratar os outros pela sua posição social, porque você vai cair de alguma forma. E esses conselhos aqui, eles são aplicáveis para a liderança do lar, o pai, a mãe, né, que exercem essa liderança do lar, eles precisam ser justos, eles precisam ser retos, porque é, são pessoas de influência, né? São pessoas que têm ali as pessoas abaixo da sua liderança e têm essa responsabilidade de carregar e ensinar essas pessoas. Por isso essa retidão. E Salomão ele traz bem isso porque Salomão ele era um grande líder, né? Do versículo 16 até o 24, ele fala da sabedoria no falar e no agir. Salomão ele volta a falar sobre o falar, né? Volta a falar sobre o falar. 16 ao 24. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem. O que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que possuem é fonte de vida, mas o insensato, a sua astúcia lhe é castigado. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Esses versículos aqui, eles destacam e enfatizam a importância da sabedoria nas nossas palavras e nas nossas ações. Nós falamos bastante sobre isso nas aulas anteriores, né? Sobre essa questão da própria disciplina, da própria sabedoria estar nos disciplinando, corrigindo e nos orientando, né? No momento certo de falar. Aqui vem uma junção, porque a sabedoria ela vai trazer para a gente a própria inteligência emocional, o próprio domínio próprio, né? E quando a gente consegue ter essa inteligência emocional, esse domínio próprio, nós não liberamos palavras de qualquer forma, né? Nós conseguimos ter o controle, nós conseguimos desenvolver a empatia e, inclusive, as nossas ações não são precipitadas. Então, o sábio ele não apenas busca o conhecimento, mas ele vai utilizar e vai instruir, edificar os outros.
né? Ele vai passar isso para os outros. As palavras do sábio, elas são como mel, doce para a alma, como ele está falando ali, né? Como medicina para o corpo, ou seja, as nossas palavras, elas precisam ser agradáveis, as nossas palavras precisam ser edificantes, as nossas palavras precisam curar as outras pessoas e não ferir as outras pessoas. E muitas vezes a gente fere as pessoas através das nossas palavras, porque não é o que a gente fala, né? É como a gente fala. Então, esse capítulo, ele alerta contra a autossuficiência, contra a arrogância, né? Lá no versículo 25 ele fala que há caminho que parece certo para um homem, mas no final conduz à morte. Então, que a gente não leu, né? Mas a gente vai ler. Então, esse versículo ele reforça, né? Que as decisões devem ser submetidas à direção de Deus. Então, nós precisamos nos atentar com tudo isso, tá? Do versículo 25 até o 30, né? Ele vai falar sobre o caráter e a conduta dos homens. Vamos dar uma olhadinha também ali. Compartilhou. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte, né? A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como o que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o para o caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Até o 30. Nesses versículos aqui, ó, esse texto ele apresenta um contraste entre o justo e o perverso. O justo, ele busca o bem, né? Enquanto o ímpio, ele vai tramando o mal no seu coração. Ele usa palavras enganosas para corromper as outras pessoas, para conduzir as outras pessoas junto com ele. E você pode ver que é muito fácil, né? Geralmente, o ímpio, ele tem a lábia, né? Ele tem o poder de convencimento. Você já parou para ver isso? Como que acontece, né? As pessoas elas se iludem fácil pela palavra do ímpio, né? Ele parece que consegue amarrar, laçar as pessoas com as suas palavras e conduzir as pessoas ali. Parece que as pessoas elas querem aquilo que não é correto, né? Aquilo que vai contra a palavra, que vai contra a sabedoria, talvez porque seja um caminho mais fácil, né? Talvez porque seja mais atrativo, tenha promessas de recompensa imediata, né? Mas a própria palavra ali, ela vai nos advertindo sobre isso, né? De continuar sendo justo, porque essas palavras enganosas, elas vão nos corromper e vão corromper as outras pessoas. Então, esse texto, ele menciona a importância de evitar essas companhias que vão levar a gente à ruína moral, né? Vai trazer escândalo ali, na parte social e também a ruína espiritual. Essa pessoa vai te enfraquecer e ela vai te tirar da presença de Deus. E ali do versículo 27 ao 30, né? Ele traz esse retrato, né, sombrio dos que conhecem o mal. Ele vai mostrando como as suas ações são destrutivas, não apenas para eles mesmos, mas também para as pessoas que estão à sua volta. Então, essas pessoas que conseguem laçar essas pessoas com as palavras, que conseguem conduzir outras pessoas, enganar outras pessoas, elas vão se arruinar e vão levar essas pessoas junto com elas. Por isso que é importante a gente perceber quem são as pessoas que estão à nossa volta, se elas querem, se elas não querem, se elas estão decididas a permanecer ali, se elas não querem mudança. Você não pode fazer pelos outros aquilo que eles não querem fazer por eles mesmos, né? E os últimos versículos aqui, eles trazem a parte da humildade e o temor do Senhor. Vamos dar uma olhadinha aí. 31 fala assim, ó: a coroa de honra são as cãs, quando se acham o caminho da justiça, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma a cidade. Aqui ele está falando sobre o domínio de espírito, está falando sobre o domínio próprio, está falando sobre o que nós entendemos hoje como inteligência emocional, tá? Salomão, quase 3.000 anos atrás, estava falando sobre inteligência emocional. As pessoas acham que é um tema atual.
A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede todas as decisões. E aqui ele encerra com esses versículos aqui, reforçando o valor da humildade e também o temor do Senhor. Então, a verdadeira sabedoria, ela está em reconhecer a nossa dependência de Deus, nós já falamos até sobre isso, e andar sobre obediência, né, ou com obediência a Ele, né? No versículo 33 ali ele declara: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Esse é um poderoso lembrete para a gente. E no final, é Deus que tem a palavra. A palavra final sempre vai ser dele sobre todas as coisas. Por isso que é importante estarmos alinhados a ele, à vontade dele, ao desejo dele e ao propósito dele sobre as nossas vidas. Beleza? Vamos para a nossa tarefa do dia aí. Deixa eu compartilhar com vocês a tarefa do dia e a gente abre para comentários. Tarefinha básica para vocês aí, ó. Reflexão, né? Escolha um plano ou decisão que você tenha, que você está considerando e ore pedindo a orientação de Deus, né? Eu sei que talvez já estejam fazendo isso, né? Mas foca aí em um plano para você colocar isso na presença de Deus e você vai ter a resposta aí, eu acredito que bem rápido. Nem sempre a resposta vai ser aquela que você quer, tá? Talvez a resposta possa ser ao contrário daquilo que você está pedindo, mas é uma resposta, tá? Por mais que confronte aquilo que você gostaria, é uma resposta, não deixa de ser, tá bom? A gente precisa entender isso. E uma ação prática aí, durante a semana, preste atenção nas suas palavras. Esforce-se para que elas sejam edificantes, cheia de sabedoria e cheia de graça, né? Importante que as suas palavras dessa semana sejam palavras de edificação, palavras que possam abençoar a vida das outras pessoas e não ao contrário, tá bom? Vamos usar da sabedoria essa semana para poder gerenciar as nossas palavras para que nós possamos edificar. Você é fonte de luz, você é alguém que edifica a vida das pessoas, tá bom? Então, entenda isso e pratique isso no seu dia a dia. Bora lá. Comentários, dúvidas, perguntas, compartilhamentos. Falem agora, antes que acabe a aula. Não querem falar? Beleza, se vocês não querem falar, vamos embora começar o nosso dia, então. Beleza? Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã. Até a próxima aula.